Então vamos lá. Vamos entender como que começa essa história aí do cara ser divino, do cara ser Deus, da questão do servo. Então tem um começo e tem um nome. O nome do cara é Menes. Quem é Menes? Menes, ele é um nomarca. Nomarca, tá catando errou o nome? Não, nomarca. Sabe por quê? Porque antes do Egito estar unificado, havia no Egito, ao longo do rio Nilo, uma coisa chamada nomos, que era uma espécie de aldeia, que ficava em cada nomo um clã diferente. Esse nomo era então um território que tinha um clã, uma família que mandava naquele território, e cada nomo era independente do outro nomo. E eles estão localizados de norte a sul do rio Nilo. E aí, durante muito tempo, não havia um domínio de um nome em relação aos outros todos os nomos, até que mais ou menos lá no século 30 a.C., apareceu Menes. E o Menes vai unificar. Ele vai lá e ele vai dominar tudo. Vai dominar tudo, toda a região. E aí, você que era de um nomo, olhou para o Menes e viu, nossa, como assim? De onde vem esse poder? Antes do Menes, eles não conseguiam. No máximo ia lá e dominava um nomo, outro nomo, levava 20, 30 anos para entrar em guerra e dominar. Esse cara do nada foi lá e dominou tudo. Unificou o norte, depois unificou o sul. Aí os caras dominados olharam para ele e pensaram, nossa, esse cara aí, ele não é normal. Esse cara aí é uma entidade. Esse cara aí é o divino. Então, é aí que surge. O Menes é o primeiro faraó da história. É o primeiro governante no Egito que é um deus. Por quê? Porque através do seu poder militar, ele foi lá e dominou tudo. E aí muda tudo. Aí muda tudo. Mas é aí que começa, né, no Egito, essa característica do modo de produção asiático. E aí, você vai ter então, no Egito, um deus, um Deus, o governo, cracia, comandando. É uma teocracia do regadio, lembra que eles vão regar? Então lá no Egito, você tem uma religião que vai ser fundamentada tendo um Deus encarnado. Olha só, tem uma entidade ali que manda. Então tem toda uma coisa diferente. Por exemplo, quanto mais distante o faraó está da população, quanto mais distante ele está do dia a dia, mais aumenta o imaginário dele como Deus, como entidade. Mas quanto mais ele distancia do dia a dia, do cotidiano da população, ele mais precisará de alguém para comandar isso. E aí que vai ser fundamental a presença de sacerdotes. A presença de alguém que comande a sociedade no lugar dele. Porque ele é uma entidade, ele é um Deus, ele não vai ficar lá mexendo lá no grosso. Então, ele se afasta, distancia e são sacerdotes. Vai ter sacerdote que vai cuidar das obras públicas. Tem um famoso na Bíblia que cuidava muito das obras públicas, o irmão do Ramsés II, o tal do Moisés. Esse mesmo. Vai ter o sacerdote que vai produzir a religião, que vai lá, é o cara que sabe escrever em hieroglifo. Esse cara é o escriba. Então, ele distancia, tem um escriba. E esse escriba é que vai aumentar e muito a característica desse Deus encarnado. Então, segue os anos, né? Cada entidade, cada faraó vai ser comparado com um Deus diferente. Então, se cada faraó vai ser comparado com um Deus diferente, logo você já percebeu que eles tinham vários deuses, várias entidades. Esses deuses, eles têm uma característica antropozoomórfica, antropo-homem, zoo-animal e mórfica forma. Os deuses do Egito, em sua maioria, eles tinham características físicas, né? Uma parte homem, né? Uma parte animal. Alguns eram deuses elementares, ou seja, eles tinham como característica os elementos da natureza, Deus Ra, Sol,
Não é só eles, né? Tem outras religiões no Brasil e tal, né? Que tem deuses elementares. Essas entidades, elas ficavam dialogando com os egípcios através dos sacerdotes. Bom, os egípcios também acreditavam na existência após essa vida. Só que você, talvez, né? Uma parcela grande de você, eu sei que você não, né? Você não acredita. Mas tem esse cara aí, tem gente que acredita, né? Que existe o quê? Vida após essa aqui. Existência após essa aqui. Só que não é igual ao do Egito. Os egípcios acreditavam na existência, mas nela física, igual aqui. E ainda usava esse mesmo corpinho aqui, ó, esse mesmo corpão. Então, imagina aí você, né? Você que acredita na existência, ou você que não acredita também, pode ser. O egípcio acreditava na existência após essa vida, mas era física, e usava o mesmo corpinho, que ia para um plano que é físico, um plano mais evoluído. Então muda tudo, né? Muda todas as relações, então além de sacerdotes, essa existência pós-morte deles era diferente, mas o faraó continuava sendo uma entidade. Imagina o cara, ele tem que obedecer o faraó aqui, porque ele é o cara nessa vida e é o cara na outra vida. Entenderam? Então, tudo que tem a ver com o Egito está muito em diálogo com a religião. É claro que isso vai mudar, Vão ter invasões, os fenícios vão para lá, o Alexandre vai dominar a região, um general dele vai comandar a região, um tal de Ptolomeu, o general alexandrino Ptolomeu vai fundar uma dinastia de faraós, a dinastia ptolomaica. Um dos faraós Ptolomeu é o marido da Cleópatra, que é o irmão dela, né? Depois vai ter então uma invasão romana, mas é isso aí, navegantes, né? Esse é um pouquinho do Egito. E agora, no próximo vídeo, nós vamos entender a Mesopotâmia, o Iraque, o Irã e toda aquela região que não tem guerra. Não, né? Uma região em paz. Até já.